O dia chegou, estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho e o arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida. Ecoa do sul, norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. Graça e paz, irmãos. Vamos ficar de pé para orar? Senhor, nosso Pai, obrigado por essa uma noite de aniversário de Amigo Missões que está completando 6 anos, e que essa noite seja maravilhosa para todos e que os restos que não chegaram ainda cheguem em paz, em nome de Jesus, amém. Oração. Estudo bíblico. Mordomia. Missões. Ação missionária. Azul, branco, amarelo, que
Vamos fazer a leitura bíblica em Marcos. Louvor eterno. Agora vamos louvar o Senhor. Amém. Amém. Em Isaías 40, 28 ao 31 diz assim: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão asas como águia, e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque nós servimos a um Deus que não se cansa nunca. Amém? Vamos ficar de pé e louvar Ele, que é o nosso eterno Deus. Amém. As palmas. Mais uma vez. Nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Nossas forças. Nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com Tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus. Tu és o nosso eterno. Eu quero ouvir o amigo de missões. Nosso eterno. Que não desiste. Tu és Nosso defensor. Conforta, Senhor. cobre. Tu és, Senhor, nosso Deus. Obrigado, Jesus. Vamos fazer a leitura bíblica em Marcos 4, 1 a 9. Vamos ler todos juntos.
Vamos pregar o Evangelho. Não fomos salvos apenas para guardar essa mensagem para nós, mas em prova do nosso amor pelas almas, do amor de Deus pelas almas e por nós, nós devemos fazer discípulos por todas as nações até que Ele venha. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreza as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Nossa trombeta em Sião, não despreza as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede? Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, Ele vem, Ele vem, Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Vamos fazer agora só as vozes e o piano assim, hein? Vamos relembrar. Os homens cantam: e de fazer discípulo de todas as nações, porque Ele vem. E as mulheres respondem: o Espírito e a noiva dizem vem. A gente vai repetindo. Bora fazer? 1, 2, 3. Homens. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque Ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem.
ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz. Em toda circunstância, graças a força nos dará, para que o mundo creia e de pregar a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregar em nome do Senhor Jesus. Secai os olhos, consolai que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor. Seu fardo desaliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e de pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Para que o mundo creia. Para que o mundo creia e de pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. Podem sentar, irmãos. Os Amigos de Missões está fazendo 6 anos de existência aqui na igreja. Agora vamos ter a apresentação da peça. Nós somos os semeadores que anunciam a palavra de Deus. Sabia que na parábola do semeador existe 4 tipos de solo? Esses tipos de solo são diferentes tipos de pessoas e sua relação com a semente. Aqui cai à beira do caminho são pessoas que não ouvem, que não creem, têm um coração duro, que não querem receber a palavra de Deus. Aqui caiu em solo rochoso são pessoas superficiais que impedem o evangelho de criar raízes profundas.
Aqui caiu no solo com espinhos são pessoas que ouviram da palavra, mas com o passar dos dias foram sufocadas por preocupações e prazeres da vida. Os que caíram no solo fértil são pessoas que ouviram a palavra de Deus e têm fé no coração e seguem reto e dão fruto. E assim fazemos a colheita, a 30, 60 ou 100 por um. São muitos frutos produzidos através da boa semente, recebida pela fé nos corações. Atenção, igreja! Somos imitadores de Deus e, como Ele, devemos ser eternos semeadores, semeando a palavra com nosso testemunho também. Vamos semear a palavra!
vamos ter a entrega dos certificados. A paz. Vou chamar aqui irmão Rogério. De antemão, estou agradecendo aqui a igreja. Que Deus abençoe vocês, viu? Pelas orações. Não é fácil trabalhar com menino de 4, 2, 3 até 8 anos. Viu? Eu quero agradecer muito a Deus por isso. E Mensageira do Reis, quando eu vi aqui ontem, Júlia, Daphne, todo mundo que já passaram por essa organização. Então, eu quero que vocês se lembrem dessa organização. Respeito a organização Amigo de Missões, porque não vão cru para Rogério nem para Emília. A gente está trabalhando para o ano, para a honra e glória do Senhor, preparando uns 3 ou 4 meninos para passar para você. Hoje você vai receber só um. É Thalisson. Ele não está aqui, não se encontra, porque a greve, né? Ele mora no Lauro de Freitas. Então, você vai representar. E o bisador dele faleceu, estou sabendo agora. Está em tuas mãos, cuide desse menino, é muito inteligente, viu? É um segundo Cássio. Pois é, vai dar a foto de Rogério. Que Deus os abençoe. O pai dele foi embaixador, Alex. Ana Júlia. Ana Júlia. Não, é a mãe. Vou chamar aqui Selma. Chamei Rogério aqui porque o pai não se encontra. Foi um prazer, viu, Selma, trabalhar com você e sua filha. É uma bênção do Senhor. Que Deus continue assim. Emília, você vai fazer, ó. Pode pegar aí, viu? Ó, Julinha. Em nome de Jesus. Júlia chegou tímida. E vou chamar aqui a conselheira Rejane para estar recebendo. Julinha, seja bem-vinda, vem toda feliz. Isabel e os pais de Isabel. Isabelle, né? Eu troco com Bel. Glória a Deus. Rita, Maria, cadê vocês? Bora. Vim cá para entregar essa Isabelle. Que aqui a gente tem muita oração com Isabelle. Vou chamar essas coordenadoras aqui. Graças a Deus que o trabalho não é de Meire, não, viu? É do Senhor. E a gente conseguiu, Mara. A gente conseguiu Rita e as meninas, viu? Deus abençoe. Isabelle aí, ó. Isabel, fazer muita diferença na mensageira. Annalise. Annalise. Nossa dirigente. Chama a mãe, cadê os pais de Annalise? Agradecer a Deus também pela vida de Liz. Hein, Liz? A gente não vai ficar separada, não. Viu? A gente já sabe, né? A gente vai ficar juntinha, a gente vai continuar crescendo. Porque amigo de missões é assim. A gente passa pelo amigo de missões e completou 9 anos, a gente vai para Mensageira do Rei. Certo? Que Deus abençoe. Toma sua foto. Essa cara linda. Tirar a foto ali.
irmãos podem trazer o dízimo e as ofertas. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e a qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver. Enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor. Para onde tu quiseres me
Convido para ver o projeto Viver para orar pelos dízimos e ofertas e em segunda falar do projeto. Amém. Obrigado, princesa. Tudo bem? Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidos, Senhor, aqui à tua casa, Senhor. Muito obrigado, Deus. Peço ao Senhor para que o Senhor supra, Deus, todas as necessidades, Deus, dos irmãos. Não deixe faltar nada, Pai, na despensa e os fortaleça em Ti, Deus. Os guie, seja com essa igreja a fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graça e paz. Meu nome é Gustavo, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, responsável pelo programa Viver, aqui na Bahia. E é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje à noite. É um privilégio sem tamanho. Vim lá de Teixeira de Freitas há aproximadamente um ano atrás. E muito grato por estar aqui, muito grato por essa igreja, porque sei que a Igreja Batista Monte Terezinha é uma igreja que sempre apoiou, sempre apoia o programa, o Projeto Viver. Então, primeiramente eu quero agradecer e louvar a Deus, a igreja, né, a vida da igreja, por sempre estar com a gente, sempre estar apoiando. E é um imenso prazer e privilégio. Amém? Pode passar o slide. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Viver. Porque assim, o Viver ele tem passado por algumas mudanças, algumas transições dentro da Junta de Missões Nacionais. E recentemente, aproximadamente 3 meses atrás, houve-se uma divisão para o bem, né? Divisão, graças a Deus, boa, dentro de Missões Nacionais, onde o Viver ele recebeu uma coordenação específica para ele. E onde nós tivemos também uma mudança na nossa visão e estratégia. Então, nós temos um coordenador agora exclusivo para o Viver. E essa mudança ela se deu há aproximadamente 3 meses atrás. Então, nós temos um coordenador Nordeste e atualmente eu estou responsável pela Bahia. E a gente está iniciando esse trabalho de expansão do programa, do projeto e da palavra do Reino de Deus. Mas o que é o Viver? O Viver ele é um programa de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, onde a gente visa o fortalecimento de vínculos, onde a gente trabalha com a prevenção e a gente trabalha também com a evangelização discipuladora. E aí eu vou pedir vocês para passar, eu vou pedir a moça para passar o slide, porque essa frase, essa pergunta, ela ajuda a gente a entender bastante sobre o Viver. Porque eu acredito que a igreja aqui também deve conhecer a Cristolândia, né? Um projeto que a gente tem ali na Carlos Gomes, na Igreja Batista 2 de Julho, onde a gente trabalha com pessoas em situação de rua, a gente trabalha com dependentes químicos. E o que é a Cristolândia? A Cristolândia é um local, em termos técnicos, onde a gente trabalha com atendimentos sociais a pessoas em situação de drogadição e vulnerabilidade social, onde nós fazemos também o fortalecimento de vínculos, onde nós fazemos o acolhimento social, trabalhamos com a reinserção social e com encaminhamentos sociais. Eu também atuo na Cristolândia, mas esse é o trabalho que é feito lá. Nós trabalhamos com vidas, e vidas que se perderam ao longo do caminho, vidas que não tiveram algumas oportunidades e foram parar em situações de drogadição, em situação de rua mesmo, em situação de vulnerabilidade. Pode passar. E aqui é um salão de culto, quem já teve a oportunidade de participar, onde a gente faz o atendimento também lá, pessoas em situação de rua. Aqui é uma ação também que a gente fez. E esse dado ele é importantíssimo. Agora eu cheguei no ponto exato que eu quero explicar a demanda e por que surgiu o Viver. Você sabia que 85% dos acolhidos nas Cristolândias, eles pertenceram a igrejas evangélicas? Então, ou seja, 85% das pessoas que estão na Cristolândia se recuperando da dependência química, eles já estiveram em alguma igreja evangélica. Ou seja, eles passaram por nós.
né, visitando, ou em algum momento eles passaram por nós. Só que a igreja, ela não conseguiu necessariamente segurar essas pessoas, ela não conseguiu ter projetos tão lindos e tão belos, talvez, como eu vejo aqui. Que privilégio ver como este que vocês desempenham, que vocês fazem. Mas o Viver, ele surgiu dessa demanda, porque as igrejas, elas não conseguem ainda, em sua maioria, abraçar as pessoas, as crianças que chegam, os adolescentes que chegam. Então a visão do Viver é essa, é trabalhar com essas crianças que vêm até nós. Pode passar. Aqui é mais uma imagem de pessoas em situação de rua, em situação de drogadição. E aqui é mais a reflexão que eu acabei de trazer para vocês. Eu quero trazer um dado e uma situação que a gente vivencia dentro do Viver, que são os fatores de risco e os fatores de proteção. Ele não está aí no slide, mas dentro do Viver nós visamos muito isso. Trabalhar com fatores de proteção. E o que são os fatores de proteção? Os fatores de proteção são aqueles, como o próprio nome já diz, que protege, aquele que abriga, né? E o que são os fatores de risco? São os fatores de vulnerabilidade. Então, quando a gente vai para a prática, a gente vê os fatores de risco muito maiores em algumas situações do que os fatores de proteção. E o que é, por exemplo, Gustavo, um fator de risco? O fator de risco é, por exemplo, uma criança que nasceu num lar onde a mãe ela é dependente química, onde ela não tem o pai, ela perdeu o pai muito cedo. É um fator de risco. O fator de risco é um fator onde a criança ela cresce em um contexto onde ela não tem amparo, onde ela não tem abrigo. E o que seria um fator de proteção, que é o que o Viver oferece? O fator de proteção é um lugar onde ela pode estar, é um lugar de abrigo, é um lugar onde ela pode passar o tempo dela. Ou seja, um fator de proteção, por exemplo, é uma aula de jiu-jitsu, uma aula de música, é um reforço escolar, são fatores de proteção, são fatores que protegem, que abrigam, e o Viver ele vai trabalhar com isso. Pode passar. E aqui são as atividades que o Viver ele oferece: brincadeiras e cultos, reforço escolar, atividades esportivas, artesanato, aulas musicais, videogames kids, teatro e o principal, o discipulado, né? O discipulado ele vai se dar a partir de todas essas atividades, né? Todas essas atividades elas vão ser feitas intencionalmente visando o discipulado. E aqui é um trabalho onde a gente desenvolve lá na Igreja Batista 2 de Julho do Viver, que é a igreja que abraça há um bom tempo. Aqui é o jiu-jitsu, algumas crianças lá da Ladeira da Preguiça fazem com a gente, pode passar. Aqui é uma gincana que a gente fez com eles, uma gincana de atividades físicas e também bíblica, pode passar. E aqui foi um dia que a gente fez uma tarde alegre também com a criançada lá da Ladeira. Foi um momento muito legal, não sei se Jéssica esteve nesse dia, estava, né? Foi muito bom, muito divertido. E aí pode deixar nessa parte, e este é o programa Viver. Então, assim, eu trago também para a igreja essa possibilidade, né? essa nova visão. O Viver agora ele traz essa oportunidade para as igrejas também trabalharem com essa visão e vestir essa camisa. E para deixar uma reflexão curta, bem curta mesmo, algo que me marca muito é quando Jesus ele diz lá em João 8,12, ele diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele fala: eu sou a luz do mundo. Eu amo quando Jesus ele usa as coisas aqui deste mundo para explicar as coisas celestiais, né? Ele usa as figuras, ele usa aquilo que a gente vê, né? E a luz ela tem esse atributo, né? A luz ela tem o atributo de iluminar, de tornar claro aquilo que está escuro. E essa é a função da igreja. Quando eu olho para o Viver, eu penso muito nessa luz que ilumina onde está escuro, né? Não sei aqui quem já tentou
andar no escuro, quando você, quem é criança, quem nunca, né, fechou o olho e tentou andar, conhecendo bem a sua casa, né, tentar andar sem se esbarrar. Mas em algum momento ou outro, se a gente andar com os olhos fechados, ou se a gente andar no escuro, a gente tropeça, a gente cai, né? E o mundo, ele está em trevas, em sua grande parte. A gente pode observar muito notoriamente isso hoje. E a função da igreja é iluminar este mundo. É iluminar essas crianças para que elas não parem, não estejam, a gente não encontre elas na Cristolândia depois. A gente brinca dizendo que a gente quer falir a Cristolândia, né? Ou seja, a gente não quer permitir que essas crianças elas não se tornem adultos e se encaminhem, né? E vão até as Cristolândias. Essa é a função do viver, essa é a função da igreja. E essa é a palavra que eu tenho para trazer hoje para os irmãos. Que a sua vida seja uma luz e que você ilumine onde quer que você esteja. Seja no seu trabalho, seja no supermercado quando você for fazer sua compra, seja no seu ciclo de amizade, onde quer que você vá, que você seja essa luz. Amém? E que a gente olhe também para a nossa comunidade com este olhar de iluminar onde está escuro. E que a Igreja Batista Monte de Jerezinho seja sempre essa luz que ilumina como tem iluminado já. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora eu vou chamar a coordenadora Ailza da MCA. É a mesma coisa, né? Só mudou a nomenclatura. Boa noite, graça e paz. Antes de eu falar, eu queria ler um versículo que está lá em 2 Pedro 3,18, que nós conhecemos muito e que a gente presenciou aqui hoje, né? Que diz assim: antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. É o que a gente tem visto, né? As nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A MCM é uma organização mãe dessa organização Amigo de Missões. E assim, para a gente foi um privilégio, né? Em 2 dias a gente está aqui contemplando o que o Senhor tem feito. Ontem com as Mensageiras do Rei e hoje com o Amigo de Missões. Então é um privilégio que Deus dá para a gente poder presenciar e ver que a igreja tem caminhado, né, no crescimento, dando a essas crianças aquilo que Deus tem colocado no coração, né, do pastor da igreja, da direção da igreja, para que as irmãs que foram levantadas pelo Senhor trabalhar com essas crianças.